A história está repleta de imagens aterrorizantes, porém mais assustador é o que algumas delas têm a nos contar. Por isso se sente, porque as fotos de hoje vão te mergulhar nas profundezas do lado sombrio da história humana. E não esqueça de se inscrever, caso contrário, uma dessas fotos vai te assombrar. Poucas fotos antigas são tão assustadoras e perturbadoras do que aquelas capturadas dentro de instituições mentais de décadas e séculos atrás. Nesta fotografia, vemos um dos inúmeros pacientes contidos em uma instituição psiquiátrica francesa em 1900. Não se sabe ao certo de que condição essa infeliz paciente sofria, já que na época as pessoas podiam ser internadas por qualquer coisa, desde depressão, choques de guerra, até esquizofrenia e dificuldades de aprendizado. Os tratamentos de doentes mentais iam dos mais bobos aos mais bizarros, como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. Como os abusos desses pacientes, como este retratado aqui, acontecia a portas fechadas, certamente nunca saberemos a extensão dos traumas que essas pessoas sofreram dentro das instituições psiquiátricas antigas. Em fevereiro de 1959, 9 jovens soviéticos, que eram alpinistas experientes, morreram misteriosamente enquanto tentavam chegar no pico de Otorten, uma montanha dos Montes Urais, na Rússia. O caso ficou conhecido como o Incidente do Passo de Atlov, quando seus corpos foram encontrados nas semanas seguintes, após o desaparecimento. Seus ferimentos estranhos e horríveis deixaram os investigadores perplexos e com repulsa. Alguns não tinham olhos, outros não tinham a língua e muitos foram atingidos por uma força comparável à de um carro em alta velocidade, mas ninguém conseguia entender isso. Como nenhuma causa de morte foi determinada, as teorias surgiram e vão desde experimentos secretos do governo, alienígenas, e até mesmo o abominável Homem das Neves. E embora o governo russo tenha reaberto o caso em 2019, ele permanece sem solução. E esta foto assustadora mostra o grupo determinado atravessando o terreno difícil da região, pouco antes de encontrar seu destino macabro, na noite de 1º de fevereiro de 1959. Em 13 de novembro de 1985, uma erupção vulcânica provocou um enorme deslizamento de terra no vilarejo de Armero, na Colômbia, prendendo Omaira Sanches, de 13 anos, nos escombros. Ela foi imediatamente mobilizada pelos destroços de sua própria casa, apenas com a cabeça e os braços acima da enchente. Por quase 3 dias, as equipes de resgate tentaram em vão libertá-la, enquanto ela lentamente sucumbia à gangrena e hipotermia na água. Finalmente, em 16 de novembro, ela faleceu enquanto aqueles que ajudavam no socorro observavam, a poucos metros de distância, sem nada poder fazer. Pouco antes de ela morrer, o fotógrafo Frank Fournier capturou esta imagem assombrosa. Fournier mais tarde lembrou que se sentiu totalmente impotente diante dessa garotinha, que enfrentava a morte com coragem e dignidade. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr.,
Matou seus pais e 4 irmãos em sua casa em Amityville, Nova York. Ele andou de quarto em quarto e atirou em sua família adormecida com um rifle. Após os assassinatos, o proprietário seguinte da casa, George Latz, alegou que a casa era mal assombrada e chamou os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren para ajudar. Em uma noite, a câmera automática que eles montaram no segundo andar capturou o que parecia ser um fantasma de um garotinho olhando de volta. Alguns acreditam que é o fantasma do jovem John T. Phil, que foi assassinado em casa por seu irmão anos antes. Annelise Mitchell era uma adolescente católica devota que vivia uma vida normal com seus pais na Alemanha, no final dos anos 1960. Mas então ela começou a desmaiar na escola e depois passou a exibir comportamentos cada vez mais estranhos, como convulsões rotineiras, alucinações, comer aranhas e até mesmo beber sua própria urina. Mitchell alegou estar possuída pelo demônio e seus pais logo chegaram à mesma conclusão. Eles, então, a submeteram a 67 exorcismos, nenhum dos quais melhorou sua condição, antes de ela morrer de desnutrição aos 23 anos, em 1976, pesando apenas 30 quilos. Esta fotografia assustadora revela o triste estado em que essa pobre garota ficou, e sua história foi tão perturbadora que inspirou o filme de terror de 2005, O Exorcismo de Emily Rose. Robert Penrose, conhecido como o assassino da parada de caminhões, pode ter matado mais de 50 mulheres, enquanto dirigia caminhões comerciais de um lado para o outro nos Estados Unidos da América, nas décadas de 1970 e 1980. Mas talvez seu assassinato mais assustador seja aquele que se acredita ser o último. Pouco antes de Rhodes tirar a vida de Regina K. Walters, de 14 anos, em um celeiro de Illinois no início de 1990. Ele tirou uma série de fotos dela encolhida de medo, enquanto ele avançava para matar. As autoridades encontraram esta foto e uma coleção de outras semelhantes dentro da casa de Rose, depois que ele foi finalmente capturado, vários meses depois. Comenta aí, qual fotografia lhe horrorizou mais. E para ver o primeiro vídeo dessa série, clique aqui.